A menos de 2 meses do primeiro turno das eleições gerais, o Tribunal Superior Eleitoral tem novo ministro. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, chega para atuar principalmente no combate a condutas ilícitas. Para o ministro, a Justiça Eleitoral é o principal árbitro dessa importante disputa que vai definir o futuro político do país pelos próximos 4 anos. O ministro Luiz Fux assume a vaga do ministro Marco Aurélio, que deixou o tribunal após completar, em maio passado, mandato de 2 anos na corte. Na cerimônia, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, destacou o conhecimento de Fux na matéria eleitoral. O ministro Fux é muito bem-vindo aqui à Justiça Eleitoral, que na verdade ele retorna, porque ele já foi juiz eleitoral, inclusive no interior do estado do Rio de Janeiro, então ele conhece lá a base, sabe como é que funciona, já organizou eleições difíceis que já aconteceram na época e com muita habilidade, com muita inteligência, ele resolveu grandes problemas no início da sua carreira. Agora, agregado toda a sua experiência junto aos tribunais superiores e agora no Supremo Tribunal Federal, com certeza é uma pessoa que enobrece, que engrandece a Justiça Eleitoral. O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, o procurador-geral eleitoral, Rodrigo Janot, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, além dos ministros do TSE, prestigiaram a posse. Luiz Fux já integrava o TSE como ministro substituto. Agora, na vaga de titular, ele destaca o compromisso que tem com a Justiça Eleitoral. Prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. O presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, comentou a importância da posse do ministro Luiz Fux para as próximas eleições. É um magistrado atuante, é um magistrado com posições firmes e vai colaborar muito nesse processo eleitoral, de modo que nós possamos ter uma eleição realmente importante, principalmente para a sociedade e para a cidadania deste país. Em conversa com os jornalistas, o novo ministro fez questão de ressaltar que os trabalhos antes, durante e depois das eleições gerais serão baseados em princípios. Na nossa atuação, nos basearmos em 3 princípios importantes. Soberania popular, levarmos em consideração só fatos que tenham influência na livre vontade popular, a garantia da igualdade de chances entre todos os candidatos e uma postura assim minimalista de autocontenção do judiciário assistindo o jogo democrático, mas evidentemente que vedando essas condutas ilícitas, fazendo rígida e incidente a lei da ficha limpa e velando pela probidade e moralidade das eleições. O ministro Luiz Fux nasceu no Rio de Janeiro e é formado em Direito pela Universidade do Estado. Foi o primeiro ministro do STF a ser indicado na gestão da presidente Dilma Rousseff em 2011. Luiz Fux é doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como promotor de justiça no Rio entre 1979 e 82. Foi juiz no estado de 1983 a 1997 e desembargador no Tribunal de Justiça Carioca de 97 a 2001. Também foi ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2001 a 2011. O TSE é composto por 7 ministros. A presidência é ocupada por ordem de antiguidade entre os 3 ministros do STF, que também integram o Tribunal Superior Eleitoral. E ainda completam a composição do TSE 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 membros da advocacia. Depois da nomeação do ministro Luiz Fux, a composição do TSE fica da seguinte forma: Dias Toffoli, presidente e ministro do STF. Gilmar Mendes, como vice-presidente, também ministro do STF. Luiz Fux, ministro do STF e agora efetivo no TSE. Laurita Vaz, corregedora, e João Otávio de Noronha, ambos ministros do STJ. E os advogados Henrique Neves e Luciana Lócio. E a composição do TSE ainda conta com os seguintes ministros substitutos:
Rosa Weber e Teori Zavascki, do STF, Maria Tereza Rocha e Herman Benjamin, do STJ, e os advogados Ademar Gonzaga Neto e Tarcísio Vieira de Carvalho, que atuam como júri. Além disso, existe vaga aberta para ministro do STF.